Satou, o rei do anel! Banido. Bom, assim como outras histórias de pessoas que saem de portais para outro mundo, essa história é bem parecida. Só que nesse anime, não é um garoto que sai de seu mundo para um mundo de dragões e poderes. Esse é meio que ao contrário, que se trata de uma garota que sai de seu mundo para outro. Mas só que nessa hora que ela foi mandada para esse mundo, ela encontrou um garoto no meio do mato. Agora a pergunta é, o que ele estava fazendo no meio do mato essas horas? Bom, melhor ignorar e seguir o meu roteiro esquisito. Você vai embora. E assim os dois viram amigos. Mas é claro que não é só isso, né, meu chapa? Bom, esse anime é bem legal, só recomendo você não assistir com a família. Vai confiar em um anime de romance. Eu sei que para um bom anime, também tem que ter uma boa história e uma animação de qualidade. E essa é uma das coisas que esse anime tem, até agora. E falando de animação, você pode ver que essa personagem é bem linda, né? E quem perguntou? Ô, Rafael, levanta, cara! E o episódio já começa nos mostrando um garoto em cima de uma árvore tarde da noite. E do nada apareceu uma luz nesse lugar. E quando ele foi ver o que tinha lá, dentro da luz saiu um velho acompanhado de uma garota. E assim ela chega até o garoto e já perguntou o seu nome. E ele fala que se chama... O meu nome é Yoshikage Kira. Tenho 33 anos de idade. E ele fala que se chama Sato. E ela é Rime. E após isso, ela pede pra ele não contar pra ninguém sobre o que ele acabou de ver nesse lugar. O melhor, esquecer isso. E em troca desse favor, ela pode ser amiga dele. E foi nesse momento que veio na mente dele que ele precisa proteger essa garota. E assim já se passaram 10 anos depois daquela noite. E por incrível que pareça, eles ainda estão juntos. E ela está até preparando o café da manhã pra ele. Só pra você ter ideia. Bom dia, Sato. Acorda, filha da... Daí ele foi tomar café com ela. Ele fala alguns detalhes, dizendo que já fazem 10 anos, desde que ela se mudou para a casa do lado com o avô dela. Bom, já que o nome dele é Sato, deveriam completar o resto com Satoru. E dar uma venda pra ele, porque ele só olha pra coisas que não deveria. Uma voz homem. Ela fala que ama a princesa. Além disso, eu sou a Rime, uma princesa. Tenho que ser forte. E até que faz sentido, porque ela vive com uma pequena coroa na cabeça. Daí ela se aproximou dele e pega um grão de arroz que estava no rosto dele, e logo em seguida come. Daí depois de se despedir do avô dela, eles foram conversando a caminho da escola, e foi aí que ele olhou os anéis que estavam no colar dela, e lembrou de um dia em que ela iria dar um desses anéis para a pessoa com quem ela fosse se casar. Ô, Sato. Me fala, quando a gente crescer, você se casaria comigo? Que foi? Eu não vou te dar. Daí eles finalmente chegaram na escola para ver suas notas. Mas o bom é que ela tirou uma nota alta. Daí depois parte para um cara resmungando porque vai passar as férias sem ninguém. E diz que o Sato tem muita sorte por ter uma namorada. Porém o Sato fala que a Rime não é a namorada dele. E diz que eles ficam juntos porque são vizinhos. Já o outro fala que ele está desperdiçando uma oportunidade. E que não vai adiantar ficar reclamando quando for tarde demais. Daí ele pega o celular e vê que a Rime mandou uma mensagem, dizendo que eles terão que se encontrar no festival de verão. E ele acha que isso pode ser um sinal de que ele ainda possa ter chances com ela. Então ele chega lá e começa a admirá-la por estar de yukata. Realmente, ela está muito linda. E depois disso eles foram aproveitar o festival, e foi até no jogo só pra ganhar um urso de pelúcia pra ela. Já depois disso eles foram para outro lugar, para ter uma boa visão dos fogos de artifícios. E o Sato já estava se preparando para se declarar pra ela, porém foi atrapalhado pelos fogos. Daí a Rime fala que tem uma coisa pra contar, e vendo pela expressão dela, ele achou que ela iria se declarar pra ele nessa noite também. Mas não era nada sobre isso, ela só queria falar pra ele que ela vai ter que se mudar, porque ela e o avô vão ter que voltar pra terra natal, que é um lugar bem distante. E depois disso ela agradece por esse dia, e fala que ficou muito feliz por ter visto os fogos com ele, e logo em seguida fecha a porta. E assim ele ficou deitado pensando nela. E foi nessa hora que do nada apareceu um clarão vindo do mato. E lembrou que aconteceu uma coisa bem estranha parecida, naquela vez que a encontrou pela primeira vez. Então ele chega lá, e ela conta toda a verdade pra ele. Na verdade ela não iria se mudar, a real é que ela vai para um mundo diferente. E também conta pra ele que vai se casar. E assim ela se despede dele e vai embora. Porém o cara não quis deixar o anime acabar por aqui.
Então entrou no portal também. E assim que ele chegou lá no outro mundo, ele vê uma cerimônia de casamento. E a primeira é a noiva. Daí ele começa a chamar ela. E do nada apareceu um monstro à procura da princesa. E o avô dela viu isso, e disse que foi uma boa ideia ter mandado ela para outro mundo. E assim ele se prepara para enfrentá-lo. Porém não ajudou muito. Então ele fala que vão precisar do Anel da Luz. E já mandou a Vrime dar um de seus anéis para o príncipe. Que nada. Ela prefere o Sato para isso. Daí depois disso, o príncipe deu uma espada para ele. E com apenas um só ataque, ele conseguiu vencer o bicho. E logo em seguida desmaia. Este homem quase morreu, depois de ter dado uma peixeirada. Mas fique tranquilo. Porque ele acordou depois. No quarto do casal real. E ele fica meio que sem entender por estar nesse lugar. E ela explicou pra ele. Ela lembrou que eles se beijaram. E ele ficou corado por isso. Daí ela fala umas coisas. Ela conta pra ele que na verdade ela tinha que se casar com aquele príncipe. Mas ela não queria se casar com alguém que não conhece. Mas assim que viu um rosto familiar, ela não pôde evitar. Daí depois disso chegou a hora dele se apresentar como o Rei do Anel para o povo. Apresento a vocês aquele que derrotou o abismo, portador da luz para Arnulus, seu Rei do Anel! Vamos, Sato, diga alguma coisa agora! Eu sou Sato, o Rei do Anel! E depois parte pra ele envergonhado porque exagerou na empolgação. Daí depois do banho, os soldados chamaram ele, dizendo que precisam da ajuda dele para salvar o reino. Toma aí, Sato. Acha que é fácil ser o Rei do Anel? Só quer mamão? Só quer mel? Só quer presente? Só quer Noel? Acha que é fácil fabricar papel? Mas ele decide ir, e o velho começa a explicar como funciona o poder do anel, e falar algumas coisas que ele pode fazer, como criar armas perfeitas, e assim ele vai. Bom, agradeço por chegar até aqui. Comenta um anime bom e novo aqui pra nós analisar. Jesus te ama. Tamo junto e até a próxima.